Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Os requerimentos. Confere, Juliano, comigo. 117, 118, 119, 120, 21 e 23. É isso? Tá. Então, são esses requerimentos que serão lidos em bloco, e eu passo a palavra para o vereador Juliano Baumgarten. Senhora presidente, colegas vereadores, cumprimento a todos mais uma vez. Quero agradecer de forma especial, enfim, toda a equipe da Escola Padre Vicente Bertoni. Quero citar, então, em específico, o diretor Matheus Silveira, a Cristiane Varela, que é a vice, a Giovana, que é a orientadora, a Simone Daligrave, que é a prof do 5º ano, que ficou com a turma bem colocada no IDEB, e a Paula Rovati, que é a presidente do CPM. Antes de falar sobre o IDEB, enfim, falar um pouquinho sobre isso, eu quero começar citando uma frase do Paulo Freire, que o educador se eterniza em cada ser em que ele educa. Eu fiz questão de encaminhar todos esses requerimentos, esses votos de congratulações, e todos eles são destinados às escolas Presidente Dutra, Santa Cruz, Carlos Fetter, Ângelo Chieli, Padre Vicente Bertoni, todas elas que foram as principais que obtiveram destaque no IDEB. Para quem não sabe o que é o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é uma prova, que é uma avaliação que ela é feita anual, e ela tenta medir o conhecimento de língua portuguesa e matemática, que são as duas principais disciplinas que são avaliadas lá no ensino fundamental. A gente sabe da importância de todos os componentes curriculares que formam a base da escola, e essas que permeiam e regem, e assim acaba se tornando o destaque. Então eu quero, por meio disso, obviamente que é algo singelo, simples, mas nós temos que reconhecer, nós temos que enfatizar e valorizar todas as escolas, em especial aqui que nos fazem a honra de ter aqui conosco o Padre Vicente Bertoni, que é o quê? O amor à educação e, acima de tudo, o resultado. E a gente sabe que esse resultado, ele não é nada instantâneo, ele não é algo que foi do dia para a noite, ele é algo de muito tempo. Um tempo que é de dedicação, que é de ensino, que é de aprendizado, que é de amor. E é assim que é feita a educação, com muito esforço. E quando a gente vê que essas escolas alcançam e obtêm um índice, nós vemos que são mais que meros alunos, mais que uma nota. A gente vê um engajamento de toda uma comunidade escolar, seja da direção, seja da coordenação pedagógica, seja dos professores, seja das famílias e seja do CPM, de todo o conselho. Por quê? Porque a educação, ela é uma forma ampla de se buscar, de se eternizar e de se ampliar. E quando a gente fala isso, eu não tenho dúvida na importância do contexto socioeconômico que permeia, que está próximo, que são outros fatores também determinantes, que auxiliam, o que fazem com que também essa realidade possa ser colocada em prática. Então, é importante que fique também essa reflexão, que nós temos que tentar buscar, levar para todo o município a capacidade de tentar atender não só as escolas, mas o entorno, as crianças, as famílias, com coisas básicas, para que elas vão para uma escola, que elas estão indo alimentadas, que elas estão indo com condições dignas de tratamento. Para o quê? Para poder se concentrar, para poder aprender. Porque uma criança que ela vai para a escola e que ela não está bem alimentada e que ela tem todo um problema por detrás carregado, ela não vai conseguir se concentrar,
ela não vai conseguir aprender. E eu faço essa reflexão porque nós vivemos tempos difíceis no nosso país e que muitas vezes está faltando o básico. E eu sempre gosto de fazer nas minhas falas, vocês acostumam, por mais que seja um momento de parabenizar, de engrandecer, de enaltecer, mas a reflexão, que é o ofício, que é algo que eu carrego, mesmo eu não estando diretamente todo o tempo em sala de aula, mas é algo que eu carrego da minha formação e da minha vivência. Eu vou pedir para usar o espaço liderança, doutora Eleonora, depois que acabar. Então eu quero aqui parabenizar. As escolas estão de parabéns, os professores estão de parabéns, e nós temos que Iniciado o seu espaço de liderança. Nós temos que sim que enfatizar que, principalmente no período da pandemia, os professores seguraram a corda, seguraram o rojão que estourou nas mãos deles, enquanto uma parcela da sociedade falava uma série de baboseiras, de bobagens, diziam que os professores não davam aula, não trabalhavam, muito pelo contrário, trabalharam 3, 4 vezes a mais. E isso só veio como o quê? Com um machado romper uma tábua e mostrar o quê? As defasagens, as demandas, os problemas estruturais e alguns atrasos da nossa educação brasileira, desde a legislação até a forma de pensar. Então, eu quero aqui sim, vocês estão aqui, vocês vão levar a mensagem adiante para todo o corpo docente, para toda aquela comunidade, porque a gente sabe, eu acompanhei de perto as dificuldades, e fora que nós teremos um déficit gigantesco nos problemas da aprendizagem. Por isso que a gente enaltece os índices alcançados e a gente deixa uma indagação, uma interrogação de como que nós vamos suprir, de como que nós vamos tentar equilibrar, equalizar, porque a pandemia foi um boom e mexeu com a realidade de muitas pessoas. Mexeu com o sistema que alguns professores não eram acostumados a trabalhar com uma didática mais digital, tiveram que se atualizar. Mexeu com as crianças que tinham todo aquele convívio social e talvez na escola o maior ponto de encontro e talvez o maior ponto de afago, de atenção, perderam. Tiveram que ficar isolados. Mas hoje a gente comemora e eu quero parabenizar todos e todas. E eu estarei nos próximos dias entregando os outros votos de congratulações para o Santa Cruz, para o Ângelo Chieli, para o presidente Dutra, para o Carlos Fetter e parabenizar. E dizer que nós devemos usar isso como uma meta e nós temos que buscar, achar, fazer dessa avaliação uma leitura mais profunda e analisar o contexto social de cada grupo, de cada escola, e de uma forma que a gente possa, enquanto parlamentares, enquanto um poder, buscar alternativas para tentar ajudar. Tentar fazer uma leitura do social, do entorno, para ter ferramentas dignas, adequadas, e aquilo que eu sempre falei e sempre vou falar, não importa a cor do rato, a cor do gato, desde que ele caça o rato. O que importa? Não importa se foi A ou B que implantou determinado grupo, se vai vir um projeto que é da oposição, que é da situação, não importa, o que importa é a população. E nós vamos defender, e eu até o final deste mandato, eu continuarei e defenderei a bandeira da educação e por isso é algo, mais uma vez, repito, singelo, mas não menos importante para enaltecer o trabalho de toda a comunidade. Então, parabéns escolas pelo reconhecimento do IDEB, parabéns por levar o nome de Farroupilha, mas acima de tudo, nós temos que pensar na escola como uma ferramenta cidadã, uma ferramenta de construção social, de discernimento, de capacitação. Porque é assim que nós começamos a mexer com a sociedade, é assim que nós começamos a fazer com que se compreenda o meio que estamos inseridos e é assim que começamos as pequenas mudanças. O vereador Tiago Ilha tem uma frase que ele diz assim, seguido, ele fala nas manifestações, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E é isso que nós temos que fazer.
perseverança, persistência e assim vamos à luta. Parabéns mais uma vez, contem conosco para parabenizar e para contribuir no nosso mandato aqui dentro da temática da educação. Forte abraço, muito obrigado aí que vocês se fizeram presentes. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Vereadora doutora Clarice. Boa noite a todos. Quero dar os parabéns pelo trabalho a todas as escolas já citadas aqui pelo proponente dos votos de congratulações do vereador Juliano, parabenizando já pela sua iniciativa. Da mesma forma, dizer que o resultado do IDEB é o balizador da boa proposta pedagógica da escola, de uma boa gestão e de todo o trabalho de toda a comunidade escolar, dos pais, dos alunos e dos professores. Esse reconhecimento é pelo comprometimento e também por todo um trabalho que essas escolas têm no melhor ensinar, melhor fazer o seu papel na área de educação. Então, continuem assim. Os resultados só servem para estimular e reconhecer esse excelente trabalho. Parabéns a todas as escolas. Obrigado, presidente. A palavra continua à disposição. Vereador Amarante. Boa noite, senhora presidente. Quero aqui saudar os pastores que estão aqui essa noite, o Joel e o Juliano, proponente dessa homenagem. Eu acho que a nossa educação do município de Farroupilha, ela vem numa evolução já há um bom tempo, e que bom que nós, aqui, diretor Matheus, conseguimos conquistar e avançar cada vez mais no município de Farroupilha, com mais escolas, né, tendo esta premiação, e claro, que é graças à missão que vocês, como professores, assumem com os alunos, em deixar neste mundo pessoas mais preparadas, pessoas mais desenvolvidas, pessoas mais humanas, pessoas que, de repente, vão transformar este mundo que nós estamos hoje, que é a nossa geração, um mundo melhor, um mundo com mais qualidade de vida, e que isso venha trazer para nós todos, hoje, no amanhã, a nossa satisfação de ter feito o nosso papel. Vocês, principalmente como professores, porque eu entendo que, muitas vezes, lá na escola, é onde vocês têm olhar integralmente para o aluno. Todo o problema que, às vezes, vem de casa, vocês tratam, vocês conduzem, vocês encaminham, e junto com os pais, junto com o conselho escolar, e depois com o olhar no aluno, eu tenho certeza que vocês nunca olham o salário de vocês. Claro que é muito importante, é importantíssimo valorizar, mas o prêmio maior de vocês é sim em alcançar para aquele aluno o ensino, a capacitação, e que o resto é consequência, porque a satisfação de vocês está completa. E esse tripé que muitas vezes a gente fala na escola, de pais, alunos, com o olhar do professor, e sim, a gestão pública com o alcance das capacitações, e sim, a parte financeira também, vocês com certeza buscam e trazem essa premiação que todas as nossas escolas vêm alcançando. Então, é sim a nossa cidade, de certa forma, através da gestão de vocês, que consegue atrair todas estas conquistas para o nosso município. Então, muito obrigado e parabéns a todas as escolas. Pastor Davi. Senhora presidente, mais uma vez cumprimento a todos com uma boa noite, e eu quero estender aqui a minha saudação também ao presbítero Valdemir, presbítero Joel, que estão aqui na casa hoje à noite também, a Eliana, diácono Jackson, e também quero cumprimentar nessa noite
a equipe diretiva da Escola Padre Vicente Bertoni, que está aqui também, e recebe esta homenagem o diretor Matheus, que está, a vice-diretora também, a Cristiane, a Giovana, orientadora, a prof. Simone, e do CPM, a Paula. Eu quero dizer que é uma alegria recebê-los aqui e valorizar o trabalho que vocês desempenham dia a dia na formação desses novos cidadãos que estão se formando, né? E a gente sabe que o caráter é aquilo que a gente traz da vivência dos pais, do meio que a gente vive, do conhecimento que a gente adquire. Então, é muito importante. Eu tenho em casa uma professora que, nesse período de pandemia, trabalhou muito, né? E virava à noite, e cada momento mudava. Agora tem que ser aula online, agora tem que mandar material, agora tem que recolher. Então, vocês realmente são os nossos grandes heróis que estão todos os dias vencendo desafios. Então, deixo aqui meus parabéns a vocês e a todas as escolas que vão receber esta homenagem. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Vereador Roque. Senhora presidente, eu também gostaria de parabenizar aqui, inicialmente ao vereador professor Juliano, pelos votos de congratulações à Escola Padre Vicente Bertoni, ao seu corpo docente e também para todos os que compõem aquela comunidade escolar, pelos excelentes índices conquistados através do IDEB. Eu sempre digo que isso não é uma concessão, né? Isso é uma conquista. E a conquista, ela só se materializa quando há, por trás disso, alguém trabalhando, alguém construindo. E a educação, ela é importantíssima na vida de todos nós. Não há libertação se não houver educação. As pessoas que aprendem, elas se tornam sujeitas do seu destino, da sua vida, das suas escolhas. Elas conseguem discernir e escolher por si própria, ter as suas opiniões e, inclusive, através de suas opiniões, também ensinar. Que ensinar faz parte, né, de um olhar que a gente vê o futuro, mas que tu não sabe o que é esse futuro, mas que você gostaria de, quando estivesse lá naquele futuro, que pudesse olhar para trás e ver o quanto valeu a pena ter lutado e ter se esforçado. Então, parabéns à escola, aos professores, ao CPM, aos pais, aos alunos daquela importante escola. E fazer aqui uma referência que no dia 24 de outubro de 2014, em uma parceria da escola e do CPM, e da Prefeitura Municipal, através do orçamento participativo, se conquistou lá mais salas de aula e também um refeitório, que também é importante ter o espaço físico para que se possa estar bem naquele local. Alguém falou aqui, eu acho que foi o vereador Amarante, que a questão salarial, né? Eu acho que a gente sempre busca um melhor ganho, né? Todos nós temos que ter isto em mente. O professor tem que ser bem pago, né? O professor forma médico, advogado, viram governadores, viram presidente da República, viram prefeitos e passaram por onde? Pela sala de aula. Pela sala de aula. Pode ser lá no prézinho, pode ser lá do 1º ao 9º ano, pode ser no ensino médio, pode ser na faculdade, mas não há um conhecimento nesse mundo que não tenha a habilidade de um mestre, de um professor. O professor não necessariamente tem que ser só o professor de sala de aula. Existem outros professores que dão aula em outras áreas, mas nesse caso especificamente, os professores de sala de aula, que ensinam
mas também aprendem para melhor ensinar depois. Então, parabéns a todos vocês que compõem o grupo, a comunidade escolar da Escola Padre Vicente Bertoni. Se ninguém mais quiser fazer uso da palavra, vereador Sandro. Obrigado, presidente. Boa noite a todos aqui presentes. Parabenizar o vereador Juliano, então, pelos votos de congratulações. Parabéns a todos que trabalharam e se empenharam para que a premiação tenha acontecido. Eu também, diariamente, não diariamente, mas quase, né? 4 vezes por semana estou em sala de aula e eu sei bem o que acontece. Tem vezes que dá vontade de sair correndo, largar a turma, dizer não volto mais. Tem outras vezes que a gente fica emocionado e assim vai. E assim vai passando o tempo. Assim vai acontecendo em sala de aula. Quem está lá dentro sabe a peleia que muitas vezes é. Eu sempre digo que pega um pai, aí chega na casa de uma determinada família, chega mais o cunhado, a cunhada, alguém leva mais um filho, eles ficam meia hora juntos, já entregam o celular para 2 crianças porque não aguentam mais. E a gente fica com 30 lá na sala de aula e não pode dar celular para eles, né? E assim vai. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu trabalho mais com o ensino médio e assim, ó, eles já chegam prontos para nós. E se eles foram modelados, muitas vezes, eu digo, a palavra parece estranha, muitas vezes parece que tem que modelar até um pouco eles, porque isso precisa, a gente precisa ter uma formação de caráter, de respeito, educação, trânsito, precisa ser feito esse trabalho. Isso acontece quando eles são mais pequenos. Outro dia fui passar na rua, o meu piá me puxou, eu não passei na faixa de segurança porque ela é muito perto da esquina, bem movimentada e entroncada. Eu digo, vou mais para lá com ele, é mais seguro. Ele olhou para mim e disse, papai, nós estamos passando no lugar errado. A gente tem que passar lá na faixa de segurança. Eu olhei para ele, é verdade, né? Eu tinha esquecido, obrigado, e voltamos lá para a faixa de segurança. Aonde ele aprende isso? Se a gente pensar hoje que nossas crianças ainda falta muito para eles, graças a Deus que os professores estão em sala de aulas, porque seria extremamente pior. Muito, muito, muito pior. Parabéns pelo trabalho. Força, gente. Vamos lá. Eu sempre digo que todo mundo fala valorização do professor e eu tenho medo de morrer velho ouvindo essa história. O professor tem que ser valorizado e não está acontecendo. Tenho medo de morrer de velho ouvindo essa história. Mas vamos em frente, pessoal, vamos em frente que a sociedade depende do trabalho que a gente faz, e principalmente que vocês fazem, porque é lá nessas crianças que a gente realmente consegue mudar um pouquinho o nosso país, o nosso universo. Obrigado, presidente. Vereador Tadeu. Falar para os pastores é falar dos mensageiros de Deus. Falar para os professores tem alguma semelhança. Eles têm, na sua origem, a mensagem de Deus. Acreditam naquilo que fazem. Parabéns, Juliano, por as congratulações. Os pastores estão hoje aqui agradecendo também porque vai entrar em seguida também um projeto que vai se tornar realidade. Os professores são os abençoados que vêm até aqui receber hoje uma singela homenagem por tudo aquilo que eles fazem. Mas tem alguma coisa em comum: a fé. Eles, tanto quanto os pastores, acreditam que a fé renova a todos nós. Parabéns aos professores, a
todos que são envolvidos em ter fé. Acreditar na fé é acreditar em Deus, na sua obra, nos seus exemplos, e é isso que nos faz sermos fortes e superar a qualquer diversidade. Parabéns, que vocês continuem sendo sempre muito abençoados naquilo que vocês fazem. Parabéns e uma boa noite a todos. Vereador Felipe. Primeiramente, então, novamente, boa noite a todos. Parabenizar o vereador Juliano pela iniciativa e, principalmente, parabenizar a Escola Vicente Bertoni. E, na verdade, além de parabenizar, eu quero agradecer à Escola Vicente Bertoni por estar aqui presente e para receber essa singela homenagem da Câmara de Vereadores. Bom seria se todas as escolas homenageadas estivessem aqui para nós podermos tecer falas para homenagear professores, direção, enfim, essa classe que tanto nos orgulha. E queria deixar uma mensagenzinha que todos falam nos índices, na educação, e eu acho que nós temos que começar a pensar também numa educação inovadora, para que possamos superar alguns obstáculos e algumas realidades que a pandemia nos trouxe, talvez para acompanhar a evolução de mundo, diria assim, dos nossos filhos que estão extremamente acelerados, que não é fácil acompanhar o dia a dia, tem que matar um leão por dia para conseguir não dar aula, mas suportar 30 alunos, 28 alunos numa turma, e eles são agitados, eles querem cada vez mais. Então, acho que temos que começar a pensar a educação através de um tripé, eu diria assim, que seria a criatividade e conexões, fazer esse aluno se tornar criativo, mas não perdendo algumas noções básicas de respeito, de educação, de valores. Temos que trabalhar a tecnologia, porque a tecnologia faz parte do dia a dia deles, e eu ainda acho que nós temos que aprender e tentar ensinar aos alunos a maneira correta de usar a tecnologia. Porque em casa, eu ajudo os meus filhos a fazer, as minhas filhas a fazer temas, tem coisas que eu não sei, eu vou ter que ir no Google também achar, vou ter que ir na internet. Então, acho que a tecnologia, ela faz parte, tem que ser vista de uma outra maneira, e, por fim, uma educação socioemocional, que passando por esse momento de pandemia de 2 anos, acho que tem que trabalhar isso de uma maneira bem acentuada para que nós possamos resgatar uma educação de mais qualidade. Então, parabéns, Escola Vicente Bertoni, por essas notas, através desses índices, e acho que nós temos muito ainda que caminhar. Obrigado. Vereador Arcego. Muito obrigado, senhor presidente. Parabenizar o nosso colega vereador Juliano pela boa iniciativa. E o quanto é difícil a gente ensinar as pessoas, as crianças e até adultos, quando se chega na faculdade, né? Mas o mais importante aqui, eu queria valorizar o professor, o tempo que demora para se formar. E alguns anos e anos, né? 5 até 8 anos, dependendo a possibilidade de cada um, para ganhar formação e depois seguir carreira, né? E poder viver em cima disso. Mas não importa o quanto que se ganha, mas assim a valorização
daquelas crianças quando estamos em sala de aula, que elas nos chamam, professora, como é que eu faço isso? Professor, o senhor pode me ensinar aqui? Eu não estou entendendo. Né? Então, não existe nada que pague essa valorização para nós. Eu quero dizer, vocês, professores, que vocês são heróis. E ainda conseguem colocar as escolas em boa posição. Meus parabéns a todos vocês. Muito obrigado. Mais algum vereador gostaria de usar a palavra? Se não houver mais manifestações, colocamos então em votação em bloco os requerimentos de número 117, 118, 119, 120, 121 e 123, da autoria do vereador Juliano Baumgarten, que faz congratulações às escolas Santa Cruz, Antônio Minella, Ângelo Chieli, Padre Vicente Bertoni, Presidente Dutra e Carlos Fetter. Então, coloco em votação, em bloco, todos esses requerimentos. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Como faltaram bem poucos requerimentos, vamos terminar para não ter que ir e voltar. Ou o senhor quer tirar fotos? Vamos suspender para tirar umas fotos? Tá. Então, vamos registrar esse momento também. Vamos chamar os professores para que subam ao palco. Requerimento número 115/2022. Convite aos senhores Alexandre Macedo e Lourdes Ardo para explanarem sobre doação de órgãos. Passo de imediato a palavra ao vereador Caleb. Doutora, hoje é dia 27 de setembro, é Dia Nacional de Incentivo à Doação de Órgãos. Estive conversando com a Janete do Hospital, Janete Toigo, diretora do Hospital São Carlos, e ela me informou que existe, sim, movimentação quanto a isso, né? Eu pensei que não existisse em nossa cidade, mas já aconteceu muitas vezes, em situações até que helicópteros vieram buscar órgãos, né? Evidentemente que não se fala muito sobre isso em respeito às pessoas, né, que partiram, e para não ter esse sensacionalismo. Nós temos aqui na cidade, para ter uma ideia, a lista de espera no Brasil, ou melhor, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos 92 pessoas esperando por um pulmão, pelo pulmão, né? Não sei se é 1 ou 2, eu não entendo, só entendo que... 1. E 1.555 pessoas aguardando um rim. Então, é muito delicado a gente conversar sobre isso, porque é num momento de perda para algumas pessoas, né? Em compensação, é um momento de esperança para outras pessoas. Há poucos dias, fui chamado por uma moça que tinha perdido a mãe, ela não sabia nem o que fazer, aonde ir, como fazer, e ela doou as córneas da mãe, né? Queria doar outras coisas, mas não era possível, outros órgãos, né? Então, eu quero convidar essas duas pessoas e gostaria, inclusive, de colocar um vídeo. Vou pedir para o Rose, então, colocar o vídeo do rapaz. Ele está concorrendo não, está aguardando no seu lugar na fila com mais 1.554 pessoas. Olá, meu nome é Alexandre, já fui transplantado em 2003 e agora faço hemodiálise há 4 anos e aguardo por novo transplante. É um tratamento bastante delicado, porque as pessoas precisam ficar bastante tempo na máquina, né? E enquanto o sangue faz a purificação, a máquina faz a purificação. Vamos ouvir então agora a Lourdes Ardo, que está na fila também, e aqui no Rio Grande do Sul tem 92 pessoas na fila junto com ela, aguardando o pulmão. Me chamo Lourdes Ardo, e eu sou ministra para um transplante de material de pulmão pela Santa Casa de Misericórdia desde fevereiro de 2018. Hoje no Brasil, são aproximadamente 60 mil pessoas em lista de espera por um transplante.
Eu estou aqui para conscientizar você e a sua família sobre a importância da doação de órgãos. Nós, esperançados, estamos nessa lista infinita, esperando pelo sim de uma pessoa. O sim que vai salvar a minha vida e de outras 60 pessoas. Muito obrigada. Então é importante que nós possamos ouvi-los para saber o que nós podemos fazer, né? Que tipo de lei, que tipo de projeto nós possamos fazer para que essas pessoas possam ser atendidas e que a gente, né, possa falar para os nossos familiares e a gente também respeitar, porque algumas pessoas não querem, existem motivos religiosos, culturais, enfim, mas nós precisamos falar sobre isso. Então peço que os colegas aprovem então esse requerimento para que a gente possa ouvi-los daqui a uns dias. Obrigado. Vereador Juliano. Bom, Caleb, só para contribuir, eu acho que depois da vinda, então, desses cidadãos ali mencionados no requerimento, eu acho que tem que fazer jus à vinda deles e, propriamente dito, como é um assunto bem complexo e bem importante, né? Porque envolve vidas, envolve crenças, concepções. Eu penso que já te sugiro, já que tu trouxe essa pauta, para se buscar a criação de uma campanha permanente de conscientização, de informações, de como proceder. Porque muitas vezes é aquilo que a gente falava. Muitas vezes uma comunicação assertiva ela faz a diferença. Daí tu vai dizer assim, mas tem o Google, é muito... Não, tem que ser alguma coisa institucional, alguma coisa organizada, com informações com início, meio e fim. Que nem uma redação, introdução, desenvolvimento e conclusão. Então é a minha sugestão para contribuir. Era isso, senhora presidente. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se mais nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco em votação o requerimento número 115/2022, da autoria do vereador Caleb Coelho, que convida os senhores Alexandre Macedo e Lourdes Ardo para explanarem sobre doação de órgãos. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores. Requerimento 116/2022. Encaminhamento ao Executivo, sugestão para que o mesmo custeie 50% da brita graduada. Passo a palavra ao vereador Roque Cervenini. Esse requerimento 116/2022, ele nasce de uma mobilização das associações comunitárias pró-asfalto. Nós tivemos aqui na Câmara de Vereadores recentemente uma audiência pública que tratou do tema em função dos dois projetos de lei que pediam e pedem autorização ao Executivo Municipal, à Câmara de Vereadores para fazer empréstimo junto ao Badesul, e surgiu basicamente também em função de que o Executivo Municipal, a Prefeitura Municipal, abriu licitação para contratar serviço de engenharia para fazer os projetos dos asfaltos no interior, sob a justificativa de que são muitos projetos e, portanto, a equipe técnica da Prefeitura não teria condições de fazer. Nós respeitamos essa opinião do prefeito e da sua equipe, mas discordamos. Por que discordamos? Porque no passado foram feitos tantos projetos ou mais, a saber, ao final do prefeito Claito e Pedroso, do mandato, foram 504 obras que foram inauguradas com projetos totalmente executados pela Prefeitura Municipal. Então, ao nosso entendimento, esses R$710 mil que seriam pagos para fazer os projetos de asfalto, poderiam ser feitos os projetos pelos profissionais da Prefeitura Municipal e economizar esses R$710 mil e repassar às associações pró-asfalto para que elas pudessem ter um aporte na compra da brita graduada, uma vez que esse insumo, ele alvitou muito o seu preço e fez com que as comunidades tenham dificuldades. Um outro argumento também é que a Prefeitura Municipal, esse argumento inclusive bastante defendido aqui pelo vereador Amarante, a Prefeitura Municipal não irá contribuir com as aberturas das vias, com máquina, operadores, material de drenagem,
galerias, etc., e irá licitar todo esse trabalho, e essa licitação será paga com o empréstimo. Então, com o dinheiro que tem em caixa e também com a herança financeira saudável que herdou da outra administração, pudesse aportar um recurso e fazer um aporte de valores para que a brita graduada de todos os asfaltos do interior pudesse custar apenas 50% para os agricultores. Então, com base nisto, é que nós encaminhamos esse requerimento, que ele é, na verdade, um complemento de um outro documento que foi assinado aqui nessa audiência pública por alguns vereadores e por todos os que estiveram aqui presentes, por todas as lideranças rurais. Então, por isso, nós fizemos esse requerimento, uma vez mais sugerindo ao Executivo Municipal esse entendimento que nós temos. Obrigado. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Vereador Amarante. Vereador Roque, eu quero subscrever aqui com meu colega Tofanin este pedido, até porque observo que, se não for desta forma, algumas comunidades poderão desistir de um programa que vinha muito acelerado e bem ativo. É importante que, independente do projeto ali dos arquitetos e engenheiros, dos técnicos, né, que aquela licitação de R$710 mil seja revogada ou não pelo Executivo, que, independente disso, vereador Roque, os agricultores sejam contemplados com 50% da brita graduada, que, como nós aqui, vereadores, já falamos em outras oportunidades, anteriormente, a Prefeitura sempre teve uma contrapartida muito relevante e fazia de forma muito rápida, porque fazia toda a gestão da parte da abertura, drenagem, acompanhamento junto aos agricultores, mudando posição de rabichos de uma parreira, que às vezes é delicada para uma empresa que não conhece, que não tenha o contato no dia a dia com o agricultor, fazer isso. E olha, eu tenho falado isso, e são situações que até eu peço, Marcelo, leve para o Executivo para como acompanhar isso no dia a dia, nessas obras que será feita. E quando o vereador fala aqui nas 580 obras, elas estavam todas mapeadas. Tem grandes obras, pequenas obras, mas foram feito todo esse número de obra, do qual eu ajudei a fazer o mapeamento, vereadora Clarice. E a senhora talvez tinha até alguma obra lá na saúde que foram executadas também nessa, aliás, muitas, né, porque foram 6 postos, mas não voltar ao passado. Então, eu quero dizer, Marcelo, que de repente nós revermos de como estamos fazendo a agilidade, e isso dito pelo Rogério da Espaço, porque eu não fazia parte do primeiro mandato do governo Claito, dito pela Espaço, que nos primeiros 6 meses já estavam executando obras daquele governo, daquela gestão. Então, nós estamos aí 1 ano e 9 meses, estão começando, como foi citado aqui, o posto do 1º de Maio, o posto lá do bairro industrial, está começando sim obras, mas de uma forma que está muito sendo discutido projetos. Então, muito obrigado, vereador Roque, subscrevo contigo esta solicitação. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Marcelo. Obrigado, senhora presidente. Eu vou justificar o meu posicionamento agora e respeito o requerimento do colega Roque, mas, no meu entendimento, eu não posso ser favorável nesse formato de requerimento, haja vista que esse cancelamento de concorrência, já fora falado aqui, de 710 mil, é o formato que o Executivo Municipal está utilizando. E a gente sabe que é um teto máximo, quando tem concorrência de preços, ele vai baixar com certeza. E são 21 obras, colega Amarante, também, na velocidade que queremos colocar, e todos esperam bastante obras. Tanto é que a Secretaria
nossa de obras não vai estar lá abrindo valas, nada. Vai ser licitado por empresa X que possa concorrer e ganhar, e sabendo que são projetos de início, meio e fim, contemplando até uma pintura final. Por isso, esse valor agregado e, como eu disse antes, um formato. Eu também não posso compactuar, sabendo que no passado muitos contribuíram com 100% da brita, fica uma coisa nada razoável neste momento, no meu entendimento. Então, eu penso que, sabedores disso, certo? E sabendo que é uma prerrogativa do nosso prefeito, da nossa prefeitura, e eu não sou favorável. Quero justamente, então, reiterar, mesmo agradecendo como sugestão. Então, eu penso, o prefeito acolhendo a sugestão, cai por terra tudo o que já está sendo feito, inclusive nesse formato para contemplar as comunidades. A gente sabe que o mercado muda, os insumos subiram, tá? Mas existe também uma parte de muito capricho na extensão dessas obras, não mais como 6 metros, como era feito, e sim de 7,10, sabendo que a gente pensa na durabilidade desse pavimento, então, para anos e anos. Sendo assim, senhora presidente, eu sou contrário ao presente requerimento. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Juliano. Senhora presidente, colegas vereadores, bom, uma das nossas prerrogativas é propor, buscar o entendimento e tentar achar alternativas que venham possibilitar algumas questões que a comunidade, que determinado grupo busca e procura. Esse é um assunto que, infelizmente, naquela noite eu não me pude fazer presente, mas conversávamos diversas oportunidades, eu e meu colega advogado Roque, sobre a importância, né, do asfaltamento rural. Mas, tudo isso aqui já foi. O que acontece? O que mais nos estranha é que muito nós ouvimos o superávit. Mas, eis que vem um projeto à casa e um projeto de empréstimo. E, depois disso, vem mais um projeto, então, nós vimos uma licitação, que vai ser dia 3 de outubro, na qual eu estarei presente lá para acompanhar, os 710 mil do custo da execução dos projetos. Então, ficam muitos questionamentos, muitas dúvidas. E nos preocupa, vereador Marcelo, quando tu diz, a Secretaria de Obras não vai fazer. Nós temos acompanhado que muitas das coisas o Executivo tem terceirizado. Só não terceiriza as fotos, o restante terceiriza tudo. E não ia me estranhar de botar a Secretaria de Obras, porque os passos da Secretaria de Obras, um jabuti é mais veloz. É assustador. E eu nunca consegui ver um grupo vamos usar, já que eu usei como figura de linguagem, se botar 2 tartarugas, cuidar, foge. É depreciante, é assustador. Então, eu acredito que tem que sim, o vereador Amarante traz muito bem essa questão, que algumas comunidades podem desistir, porque é outro contexto, né? Hoje, se a gente analisar o contexto socioeconômico, onde que a inflação é maior, a perda da compra do brasileiro, devido a uma série de problemas de ajustes econômicos, o custo do material, eu vejo que poderia contribuir mais. E é uma sugestão, é algo tão simples, mas nós fizemos a nossa parte. Então, eu obviamente voto favorável, porque nós levantamos esse debate, essa questão fundamental. Que, se possível, o Executivo olhe com bons olhos e acolha estas comunidades, ajudando com a brita graduada. Certo? Era essa a minha manifestação, senhora presidente. Mais algum vereador? Gostaria de... Vereador Felipe. Estou começando a pegar o gosto por falar. Percebi. Não sei se eu vou conseguir me explicar, pode ser que eu possa me complicar nessa minha fala, mas faz parte, né? É o risco de estar aqui. Bom, sobre esse tema, primeiro, eu gostaria que esse requerimento ele fosse feito em 2 partes. Uma que tratasse sobre os 50% da brita graduada e a outra sobre o recurso
A origem de recurso que se refere para cancelar, enfim, o que está ali dito. Primeiramente, gostaria que fosse feito em duas partes. Como isso não foi feito, acho que talvez possamos pensar que, se nós atendêssemos, eu estou pensando não como, estou pensando como, sei lá, um administrador da cidade. Se nós reduzirmos 50% da brita graduada para as pessoas do interior, que já existe uma lei de 2013, se não me falha a memória, que fala sobre o 100%, né, uma lei do prefeito Clayton, que eu acho que faz sentido, tá? O 100%, por quê? Porque talvez as pessoas que têm que fazer os seus calçamentos nos bairros poderão começar a organizar movimentos para que a prefeitura ajude com 50% também. Em muitos locais não são feitos. As pessoas não fazem o calçamento porque não tem dinheiro, e fica aqueles vãos abertos também. Então, eu acho que isso pode gerar problemas futuros para outras classes sociais. Vamos estar ajudando os agricultores? Sim, vamos estar ajudando. Mas se isso vier a ser uma lei, como já existe uma lei do 100%, podemos estar deixando um problema para o próximo prefeito. Se, porventura, não conseguir ter um bom caixa, como todos falam que tem hoje, pode ser problemático isso também. E com relação aos 710 mil, né, para a contratação da empresa para fazer projetos, eu acho que tem um lado bom disso aí, tá? Porque se todo mundo reclama que a Secretaria de Obras está com passos lentos para realizar as obras, bom, então vamos contratar para que possamos agilizar esses asfaltos e as coisas aconteçam de maneira rápida. Então existe uma contradição ali, né? A Secretaria de Obras é lenta, mas daí tem que fazer um monte de coisa, não vai conseguir, então vamos contratar para fazer as coisas mais rápidas. Então eu votarei contrário a esse requerimento. Talvez, se pudesse ter sido feito ele desdobrado em 2, seria melhor para debate também. Mas respeito o requerimento feito pelo doutor Roque, que tem todo o meu respeito. Obrigado. Continuamos com a palavra aos senhores vereadores. Vereador Amarante, no espaço de líder. Vereador Maioli, Felipe Maioli, eu concordo contigo que eu acho que tem questões que cabem discussões. Por exemplo, 100% da brita graduada de todas as vias. Por exemplo, o pó de brita, acontece muitas vezes que nós não temos pó de brita, então, aqui mesmo na área urbana. Aí, então, o morador lá que quer fazer o seu calçamento, ele compra seu pó de brita e é executado, a prefeitura só dá autorização para ser executado porque é via pública. Ou seja, toda via pública, teoricamente, deveria ser o setor público a fazer. Tanto que Garibaldi, Carlos Barbosa e tantos outros municípios fazem e dão 100% da brita graduada. Então, a prerrogativa de toda a via pública é dever do poder público, isso em todas as esferas. Porém, claro que há um acordo aqui no município de dar 50% da brita graduada. Tanto é que o maior volume de asfalto que foi feito em uma etapa, que foram os 12 quilômetros aqui da linha Eli até a linha Miller, depois terminando aqui em Nova Sardenha, foi a contribuição do morador foi menos de 50% da brita graduada. Então, pelo volume de obras, eram poucos moradores. Então, tem algumas coisas que têm que ser, sim, considerado, que é o que está acontecendo agora. Eu volto a dizer, o término dos asfaltos, Maurício, lá na região da Jance, da linha ali onde tem o restaurante do... me ajuda aí, vereador Roque, lá do restaurante dos Espaço Biasoli, falta um pequeno trecho e lá só tem eles naquela região. Então, todos os demais moradores já foram, de certa forma, contemplados. E como, na época, a brita graduada custava 1/3 do que está custando hoje, então, eles querem esta ajuda de custo para que as obras continuem em andamento. Hoje, o valor está caríssimo para eles. E volto a dizer, o nosso executivo hoje não está tirando nem um tostão dos cofres públicos atuais que tem hoje.
E claro, né, Felipe Maior, eu concordo contigo, se está com uma velocidade baixa na Secretaria de Obras, já pensou se fosse nos nossos negócios, nas empresas, aí vamos terceirizar e vamos deixar a mesma equipe lá? Nós quebramos, né? Só não quebra porque é poder público. Então, acho que temos que rever a maneira que está sendo gerida, a atual maneira que está sendo andada, né? Temos que dar velocidade, independente da questão. Obrigado. A palavra continua à disposição. Vereador Sandro? Obrigado, presidente. Bom, brita graduada. Na verdade, esse requerimento ele não define nada que o governo vai pagar ou não. Eu sei que é um pedido, quem sabe, da comunidade, mas ele não define nada. Um requerimento, a gente sabe que é simplesmente um pedido feito. Esse requerimento parece bem político. Vale a pena a gente fazer a lembrança de que quem criou a questão da brita graduada, né, foi o próprio governo anterior, foi o próprio Clayton. Com o intuito de se fazer o quê? Uma quantidade maior de obras. E eu sempre concordei com isso. Sempre concordei com isso. Então, agora, nesse momento, vim com o requerimento pedindo para que se diminua quando não está mais no governo, fica bem fácil. Qual da comunidade, então, se está feito esse projeto, está feito que várias comunidades serão contempladas, qual comunidade vai ficar sem, então? Porque se tu investe uma quantidade a mais de dinheiro com a brita graduada, isso automaticamente vai tirar alguém do projeto. Qual sociedade vai querer sair? Quem já fez e pagou a brita graduada 100%? Quantas comunidades pagaram 100%? Essas comunidades vão ser ressarcidas agora? Passado para o professor de História parece-me importante em alguns momentos, agora não. Eu estou utilizando o meu espaço, vereador. À vontade. Então, algumas coisas são interessantes de se ver. Porque em um momento é de uma maneira, em outro momento, quando muda o meu posicionamento, o referencial se torna outro. E o que é justo em um momento, depois em outro momento passa a não ser mais justo. Uma balança que pesa algo, no momento seguinte já faz uma pesagem diferente. Eu vou dizer para vocês que é cada vez mais complicado ouvir algumas coisas. Cada vez mais complicado. E chego a pensar no momento em que eu resolvi entrar para a política. Era isso, senhora presidente. Vereador Juliano, o senhor quer usar seu espaço de líder? Vereador Tofanin. Senhora presidente, senhores vereadores, quero aproveitar para cumprimentar o Vini, o Joel, o sempre vereador Paulo Vetoraz, funcionários da casa que continuam aqui. Como bem falou o vereador Sandro, é um simples requerimento, o prefeito não é obrigado a acatar. Então, eu não estou vendo o porquê votar contra um requerimento, né? Eu acho que nós podíamos aprovar o requerimento e o prefeito decidia lá se quer ou não. Não vejo grande problema nisso aí. Mas tem que respeitar a opinião de cada um, né? E este vereador respeita. Lhe cedo uma parte. A parte é o vereador Juliano. Obrigado, vereador Tofanin, pela parte. Eu acho que é um requerimento, mas ele é importante, porque ele representa. E quanto a, né, vereador Sandro, a história nós temos que olhar para trás e analisar ela. Mas que papinho furado. Então, porque lá atrás fulano pagou, nós vamos ressarcir. Mas aonde que tu me tira umas coisas dessas? Sinceramente, só por Deus. Não existe isso. Direito adquirido mantido. Foi feito naquilo ou nós vamos fazer toda uma correção? Então, se for fazer uma correção, nós vamos fazer 300 coisas, nós vamos pedir revisão de voto, nós vamos pedir... Não, nós temos que ter uns argumentos fundados, tem que olhar lá para trás. Se naquele momento o contexto econômico permitia que as comunidades se juntassem e pagassem 100%, hoje é um contexto diferente. Quanto que valia o real e quanto que vale agora? Não, nós temos que falar conforme o câmbio, conforme a questão monetária. Né, vereador? Então, a história nós temos que olhar para ela e aprender com ela.
Obrigado pela parte, vereador Tofanin. Obrigado, vereador Juliano. Lhe cedo uma parte. A parte é o vereador Amarante. Sandro, só para deixar bem registrado nessa casa, nós acabamos de votar uma lei onde, na grande maioria, todos os moradores de Farroupilha que fazem calçamento em suas residências, em frente de suas casas, pagam, às vezes, 100% da mão de obra, da pedra, e a prefeitura dá lá o pó de brita e dá lá a terraplanagem. E nós isentamos alguns moradores que têm terrenos, inclusive, só tem terrenos para investimento, nós acabamos de isentar 100%. E eu não vi o senhor falando nisso. Agora nós estamos falando em isentar a brita graduada lá para o morador, o senhor acha injusto? E acabei de falar também que nós isentamos na linha Miller, no governo anterior, esses 12 quilômetros, dos últimos que foram feitos, foi lá menos de 50% os agricultores pagaram a brita graduada. Então não é justo, aqui no debate não é que deve ou não deve, não vai prejudicar nada, desculpa. Obrigado, Tufain. Encerrou meu tempo? Sim, encerrou seu tempo, vereador Tofanin. Obrigado, vereador. Vereador Arcego. Isso está me dando uma dor de estômago já. Há um tempinho atrás, senhores agricultores, o defensor da agricultura, eu estive reunido com a minha comunidade e mais 2 vereadores, onde foi debatido esse assunto de nós efetuarmos gratuitamente o asfalto no interior, embora que alguns municípios ao redor de Farroupilha isso os fazem gratuitamente. Pois um senhor vereador atuante em licença, ele me disse bem assim: estou puxando a brasa para os meus pés. Me explique. Então, esse cidadão contribuiu que no governo, sendo uma ideia desse senhor, contribuísse para que os agricultores pagassem uma parcela, ou seja, a brita graduada, para que possamos efetuar mais quilômetros de asfalto. Muito bem. E eu lá debatendo para que esse asfalto seja gratuito. E eu conversando com os meus moradores, meus vizinhos, alguns até eleitores meus, e a gente debatendo este assunto, aonde eu defendo que seja 100% gratuito. Então, agora, de 100% nós queremos 50%, estamos quase chegando lá. Pois, caros agricultores, eu mantenho o reforço que o asfalto no interior, ele deve ser gratuito, devido a algumas dificuldades de transporte, na época de safra, nas melhorias de turismo, que queremos tanto para Farroupilha. Senhor vereador Roque Servinini, quero fazer as palavras do Maioli minhas. O senhor podia ter facilitado a minha vida, ter separado em 2 requerimentos? Por favor. Porém, eu quero dizer aqui que neste momento eu estou dando um tiro no meu pé, porém, eu mantenho favorável a situação dos 50%, meu voto particular, eu mantenho favorável 50%. O restante, eu nego, mas eu vou manter a minha palavra como 50%, favorável. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Vereador Roque. Na verdade, é muito simples o requerimento, começando pela questão da composição dele. Ele é um requerimento, o prefeito pode chegar lá e aceitar uma parte e outra parte não aceitar. Não é uma lei que obriga o prefeito a executar, não, é uma sugestão.
Mas se ele quer revogar a licitação dos técnicos, que vai pagar R$710 mil, e usar os técnicos da prefeitura, economiza R$710 mil. Pronto. Quanto à questão da brita graduada, pode sim, tranquilamente, né? A prefeitura está pegando 100% de empréstimo do Badesul e vai pagar o preço de 1,5 milhão quilômetro de asfalto. No passado se pagava 500. Então, quem paga 1,5 milhão de custo do quilômetro de asfalto, inclui a brita graduada, 50%, que não representará muito para a prefeitura. E poderá, sim, dar uma boa ajuda para os agricultores. Quanto à questão da Secretaria de Obras, Felipe, eu entendi a tua linha de raciocínio, mas eu acho que se a Secretaria de Obras não desempenha, não tem que premiar ela contratando, tem que reduzir o número de pessoas que lá tem, porque se ela não está desempenhando e eu vou contratar terceirizado, então eu tenho que diminuir os CCs que lá existem em algum outro quadro, né? Então, o nosso requerimento é bem simples, e de antemão quero agradecer aqui já o Arcego pela coerência, né, de sustentar esse 50% de desconto aos agricultores na brita graduada, e também os vereadores que assinaram comigo esse requerimento, o Tofanin, o Amarante, o Juliano, e eu, e outros que queiram ainda assinar, ainda está aberto. E também as 67 lideranças rurais que aqui nessa casa assinaram o documento, está aqui o documento assinado, com todas as assinaturas dos agricultores, e que depois nós vamos fazer uma prestação de contas, inclusive, junto às comunidades. Então, não é difícil, é bem simples. O requerimento diz o seguinte: prefeito, deixa de contratar mão de obra terceirizada para fazer os projetos de asfalto, usa a mão de obra da prefeitura, economiza 710 mil. E do caixa da prefeitura, pague 50% da brita graduada, já que o asfalto será 100% com contrato do Badesul. Simples assim. Muito obrigado. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se mais nenhum vereador fizer uso da palavra, coloco em votação o requerimento de número 116. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Ih, Maurício. Cadê o Sandro? Cadê o Sandro? 2 votos a menos. Não. Contabiliza 2 a menos. 2 a menos. Não, contabiliza. O regimento diz que tem que estar aqui. Contabiliza? Não tá. Cadê o Sandro? Foi no banheiro? Muito bem, então, mas não temos a presença do Sandro. Mas tudo bem, não vai mudar. Então, votos favoráveis. 1, 2, 3. Sandro, por favor. Questão de ordem. Não, de novo, nós temos que respeitar o regimento. Não tem som aí, Matheus. Sim, mas então eu estou pedindo questão de ordem. Questão de ordem para o vereador Juliano. De novo eu volto, doutora Eleonora, presidente desse Poder Legislativo. Nós temos o regimento que rege a casa. Se tem a votação e tinha 2 colegas ausentes, subtrai. Pronto, conta com aquilo que estava, foi votado. Nós temos que fazer. Se nós não levar a sério a Casa de Leis, quem vai levar? Muito bem. Então, contra o vereador Marcelo. Quem é que está contra, quem está a favor? Vamos votar, presidente. Eu estou votando. 1 minuto. Não estou tentando convencer coisa nenhuma. O senhor permaneça calado, por favor. Ora, por favor. Tenha um pouco de respeito. Por favor. Não tem respeito agora. Pega na mão de cada um para votar. Posso fazer isso? Se eu quer que eu pegue a mão dele, eu pego. Só falta fazer isso. O senhor está sugerindo
pois eu vou lá e pego a mãozinha de cada um. A senhora tem que se comportar como presidente. Não E o senhor tem que se comportar como um vereador, como professor. Defendendo a regra, está aqui, ó, regimento interno. Se não Então estamos votando. Então, se isso aqui não serve, joga fora. Ou a gente respeita ou nós estamos de brincadeira. O senhor respeita também, porque o senhor A também... senhora respeita, para ser respeitado. Mas, doutora, é só nós seguir, não precisamos fazer isso. A senhora provoca isso. Sempre assim. Desculpa. Não estou provocando nada. Imagina, provocou sim. Vamos seguir a votação? Ou vamos suspender? Já foi votado. Está votado, está votado. Só não saiam de cada... Exato. Pronto, olha aqui, ó. Vereador Ilha, por favor, o senhor sai. E o vereador Santos, por favor, sai. Não vai ter diferença nenhuma. Mas já que as pessoas... Nós temos que seguir o regimento, senão revoga. Chega não. A regra aqui é o regimento. Já está votado? É vocês que estão gritando, eu não posso votar? Marcelo. Eu e o Thiago. 1, 2, 3, são 5. Nós estamos em 13. São 5 a contra e o resto a favor. Ponto final. Ponto final. Votado. Requerimento número 122, solicitação ao Executivo para informatização dos registros das pessoas sepultadas no cemitério municipal. Com a palavra, o vereador Juliano. Requerimento da minha autoria, então, ele visa o quê? Buscar manter viva a história, a memória das pessoas que já partiram. Os cemitérios, além deles serem o local onde que ficam os restos cadavéricos, além de ficar as pessoas, é uma fonte histórica. Haja vista que quando se constrói programas, quando se busca árvores genealógicas, se tenta entender as raízes, a organização, a constituição de uma família. E é importante aqui essa ponderação que eu trago, é mais um requerimento que vem a ser um pedido, uma sugestão, uma providência. Tudo isso que fora mencionado e cabe aqui. Então é algo extremamente simplório para facilitar o acesso e as buscas. Por isso peço aprovação. Obrigado. Vereador Caleb. Vereador Juliano, estive lá no cemitério também. Depois que o pai faleceu, estive algumas vezes, né? Som, tá saindo aí? Som para o vereador Caleb, por favor. E realmente é difícil, a gente não sabe, porque são muitas capelas, a gente não sabe para onde ir, né? Se não tiver alguém da família junto, a gente não sabe como chegar, né? Se de repente a gente não foi lá no dia do sepultamento. Então eu acho que é muito bom, eu acho que é um trabalho que deve começar agora e talvez a gente devesse ter começado muito antes. Né? É tipo uma coisa que daqui uns anos nós vamos pensar por que não começou, sei lá, 10 anos antes, né? Porque seria muito bom se a gente pudesse ter, inclusive, um mapinha dizendo em que lugar, vira à esquerda, dobra à direita. Então eu acho que vai ser um projeto muito útil, né? Para que a gente possa saber onde estão os nossos entes queridos. Até porque quem não foi já num cemitério e não sabia nada, né? Nem onde tem o banheiro, nem onde tem a saída, enfim. Eu acho que é muito apropriado esse projeto. Obrigado. A palavra continua à disposição. Vereador Felipe. Com relação a esse projeto, quero parabenizar também, que eu acho que é um excelente projeto. E eu quero que... Muitos já falaram, isso eu estou secando gelo, mas eu quero deixar registrado. Quando teve aquele incidente no hospital, no cemitério... É requerimento, Felipe. Tudo bem, fiquei um pouco transtornado pelas brigas. Emocionado. Briga, imagina. Requerimento importante e eu quero dizer que quando teve aquele incidente que roubaram muitas coisas, aconteceu o mesmo roubo em Carlos Barbosa ou Garibaldi. Não tenho bem agora de certeza. Porém, em Garibaldi ou Barbosa, que eu estou em dúvida, através das câmaras de monitoramento, pegaram os ladrões. Então, acho que tem que ser investido, além disso que está sendo feito, investir o mais rápido possível em câmeras de monitoramento no cemitério público municipal. Obrigado. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Vereador Amarante. Presidente,
Eleonora, eu quero me somar aqui ao Felipe Maioli. Eu sei que antes, Felipe, nós tínhamos até falado nessa questão de ampliar as câmaras de vereadores e colocar lá, tinha até mais ou menos mapeado na questão das câmaras. Depois até se mudou, se trocou secretário, enfim, mas ficou lá a proposta e eu acho que é o momento, sim, de colocarmos essas câmaras lá de monitoramento, até para dar, não segurança a quem está lá, mas sim quem paga a conta, que somos nós todos que estamos aqui e temos lá as nossas pessoas, o nosso passado, a nossa história lá e queremos preservá-lo. Parabéns e me somo a ti, me somo ao Juliano aí nesse requerimento. Obrigado. À disposição, a palavra está. Se mais nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco em votação o requerimento número 122. Aprovado por todos os senhores vereadores. Requerimento número 126/2022, solicitação de licença. Passo a palavra ao vereador Tiago Ilha. Colegas vereadores, o vereador abaixo firmado requer da Vossa Excelência, após ouvir a casa, que seja concedida a licença pelo período de 73 dias, a partir do dia 3 de outubro de 2022, para tratar de interesse particular e comunico também à Casa que estarei afastado do território nacional e em viagem aos Estados Unidos da América, em conformidade ao artigo 23, inciso 3 da Resolução 10 de 2021, que dispõe esse regimento interno. Gostaria de pedir, então, nós estaremos nos ausentando nos próximos dias aí por uma viagem para fora do país e, como pede o nosso regimento interno, eu gostaria de pedir a anuência dos demais pares aí para que a gente possa fazer esse afastamento. Serão 73 dias, então. 73 dias, a partir do dia 3 de outubro de 2022. 3 ou 13? 3. 3 de a partir outubro. do dia 3 de outubro de 2022. Muito bem. Colocamos em votação, então. A palavra está com o vereador Roque. Vereador Tiago, quero te desejar muito sucesso nessa tua viagem, que tu lá represente, além dos teus interesses econômicos da tua empresa, mas que tu represente também a nossa cidade, porque onde tiver um produto da nossa cidade, vai ter a marca da nossa cidade lá, e que essa tua veia empreendedora possa ser cada vez mais apurada, sei já do teu sucesso, e que tu possa, então, nesses dias aí que tu estiver fora da Câmara, ter mais sucesso ainda e principalmente estando além fronteiras. E que o teu sucessor aqui certamente dará conta do recado aí na parceria. Então, sucesso. Palavra com o vereador Felipe. Vereador Tiago Ilha, como empresário, percebendo que os seus negócios estão andando de vento em polpa, é uma satisfação vê-lo ter esse sucesso todo, e é claro que fará muita falta aqui na nossa casa, mas estará muito bem representado pelo seu colega, e desejo sucesso, porque a gente percebe muito, por ser vizinho de negócios, aí, de empreendimento, a tua luta, em vários ramos, isso é muito importante, e que as pessoas se espelhem nesses seus atos, nessas suas investidas, que eu acho não tenho certeza que fará muito bem para a nossa cidade. Boa sorte, sucesso e conte conosco para o que precisar. Mais algum vereador? Coloco em votação, então, a solicitação de licença do vereador Tiago Jorge Ilha, requerimento número 126. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Vereador Tiago, desejo boa viagem, que o senhor aproveite, que o senhor faça bons negócios e mais uma vez, o que depender de mim quanto ao seu filho, estará tudo resolvido. Tá? Encerrado o espaço de requerimentos. Tem 125 do... Desculpe, tinha o 125, eu pulei. Por que será que eu pulei, né? Requerimento número 125. Votos de congratulações à empresa Fabrita Mineração. Passa a palavra ao vereador Maurício Belaver. O vereador signatário, após ouvir a casa, requer a Vossa Excelência que sejam enviados votos de
congratulações à empresa Fabrita Mineração, especialmente ao senhor Renato Ângelo Dalzocchio, pelos 21 anos de fundações, que foi comemorada no dia 22 de setembro, fundada em 2021. Era isso, doutora presidente. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Vereador Arcego. Obrigado, senhora presidente. Belo gesto, vereador Maurício. A Brita Dalzocchio, ela tem uma história um pouquinho maior do que isso. Ela começa no bairro Medianeira, né? Ali se começou um dos primeiros passos do britador, e aí, devido ao seu crescimento, ele acaba comprando uma nova área, e aí se expande e hoje mostra a sua capacidade de trabalho e até nos ajuda pelo próprio Prefeitura Municipal. Nada mais, nada menos que um belo gesto para a família Dalzocchio, essa honra de receber congratulações desse trabalho pesado, né? E é que nem tu disse uma vez, a pedra é dura para quebrar, né, Maurício? Então, fica o meu agradecimento ao Renato Ângelo Dalzocchio e a família Dalzocchio, muito conhecida por nossa família. Muito obrigado. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Então, colocamos em votação o requerimento número 125/2022. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores e subscrito por todas as bancadas. Encerrado o espaço de requerimentos. Não há moções. Passamos ao espaço de comunicação de liderança, pelo tempo de 3 minutos, para manifestações sobre ações da bancada ou bloco parlamentar. Vereador Tofanin. Senhora presidente, senhores vereadores, vereadora, quero primeiramente agradecer ao vereador Amarante que me cedeu o espaço. Então, hoje estou me despedindo dessa casa, depois de 30 dias aqui. Quero, de coração, aqui agradecer aos funcionários dessa casa, da pessoa do Ilos, da Sandra, do Geraldo, nos receberam tão bem aqui. Quero agradecer aqui, um beijo no coração da nossa assessora Fernanda, muito obrigado. E agradecer a cada vereador que nos recebeu tão bem nesses 30 dias. Quero dizer para o meu colega Amarante, muito obrigado por essa parceria dos 30 dias, muito aprendi com cada vereador. Já tive a oportunidade no passado de ser vereador com muitos aqui, né? Outros trabalhamos juntos, com exceção do vereador Arcego e o vereador Marcelo, no qual, parabéns pelo seu grande trabalho aí na liderança. Fui líder em 2018, sei que não é fácil, né? É bem complicado, mas deu para ver a importância que o senhor está dando para esse cargo. Então, parabéns pelo seu trabalho aí. Então, pessoal, muito obrigado de coração. Vou sentir saudades, mas deixando aí meus colegas, quem sabe, um pouquinho desiludidos, porque não esperavam isso. Na cabeça deste vereador não passa mais ser candidato. Não se diz dessa água não bebo. Mas hoje eu acho que já cumpri minha missão como vereador na cidade. Espero ter ajudado nesses 30 dias, como na gestão passada consegui aqui com muitos dos senhores vereadores dar o melhor de mim. Então, pessoal, muito obrigado por nos receber tão bem. Muito obrigado por nos entenderem e peço desculpas se em algum momento não foi de uma maneira... Sempre que a gente tentou aqui respeitar todo mundo. Mas se em algum momento faltei com respeito a alguns dos senhores, meu pedido publicamente de desculpas. Obrigado mais uma vez, Amarante. Não canso de te agradecer a parceria desses 30 dias e obrigado a cada um dos senhores. Que Deus abençoe a todos. Que não tenha mais esse negócio, vereador Marcelo, situação e oposição. Vamos brigar por uma farroupilha melhor. Eu acho que uma farroupilha melhor
é bom para todos, é bom para nossos filhos, é bom para nossos netos, e com certeza eles irão nos agradecer. Muito obrigado a todos. Vereador Juliano. Senhora presidente, colegas vereadores, bom, então, uma das pautas que o nosso mandato vem trabalhando é a questão da segurança pública, a questão da preocupação com as pessoas. Primeiro, com a sua integridade física e com a questão patrimonial. Hoje, infelizmente, eu presenciei um ato lamentável a caminho da Câmara de Vereadores. Eu fui parado por alguns populares, onde que uma senhora fora agredida, sofreu diversos xingamentos na Praça da Matriz. Uma senhora sem partido político, sem bandeira ideológica, e na qual ela fora destratada na Praça da Matriz, teve que ser chamada a polícia e, acima de tudo, onde está a Guarda Municipal? Dos mesmos criadores de Procurando Nemo, procurando a Guarda Municipal. Onde que ela está? Do que se alimenta? Para que serve? Gente, não dá mais para brincar. Marcelo, eu sei do teu esforço. Tem que dizer para o secretário de gestão, ou para o secretário de obras, ou para o prefeito, ou para o vice, ou seja, para quem for. A Guarda Municipal tem uma função social. Ela tem que fazer o trabalho ostensivo. Ela tem que estar na rua. Daí muitos vão dizer, não, mas ela estava multando. Ela multava porque tinha determinações. Ninguém vai fazer algo na função de subordinado sem o superior não manda. Então nós precisamos que estejam próximos da comunidade, cuidando do Parque dos Pinheiros, cuidando da praça. Nós estamos num momento complexo que as pessoas perderam a noção de civilidade e agridem. Graças a Deus, essa mulher não sofreu nem ferimento, não partiu para as vias físicas, mas ouviu diversos xingamentos, diversas ofensas. Então, no meu espaço aqui de liderança, no meu espaço como ação da bancada, vê essa questão da guarda. Ostensividade, orientação, segurança para as pessoas. Nós precisamos da guarda para fazer seu papel social. Se não, vamos tentar achar uma alternativa, dar um FG, bota em outra função e extinga a guarda de uma vez. Obrigado, senhora presidente. Mais algum vereador? Ilha? Senhora presidente, colegas vereadores, então, eu quero aqui também agradecer a oportunidade de, até porque pelas datas que a gente está pedindo essa licença, nós voltamos no dia 19 apenas, em sessão aqui, que é, até eu acho que serão as últimas do ano, imagino eu, 19 e 20, né? Mas que, pelo longo período que a gente se afasta nesse momento, é mais uma oportunidade para o vereador Paulo, que já teve uma passagem muito marcante aqui na nossa casa, fortalecer o seu trabalho, né? O Paulo, acredito muito. Também tenho uma visão que a política não pode ser profissão, ela tem que ser missão, né, Tofaninho? E eu também acredito que, neste momento em que a nossa missão tem que ser dada, obviamente que nós vamos fazer o máximo para que o nosso trabalho, até o final desse mandato, seja o melhor possível, e vamos oportunizar não só o Paulo, outros nos próximos anos possam assumir, mas também, possivelmente, não estaremos como candidato no próximo pleito, porque eu acredito que a nossa missão, nesse momento, está sendo dada, e isso não quer dizer que a gente não vai colaborar com a cidade de outras maneiras, né? Que nem o Tofaninho falou. Então, Tofa, foi uma alegria estar contigo, né? Também estamos hoje juntos aqui. Marante, meu amigo de toda uma jornada, o pastor Davi, trabalhamos juntos, Juliano, muitas vezes dividimos muitas angústias, né, Juliano? O Roque, que sempre uma experiência fantástica de trabalhar junto com ele, está aqui, Tadeu, que nossa, uma simpatia incrível, passa uma paz, a vereadora Eleonora, que tem feito com que a gente possa também convergir, né? Como nunca convergimos no passado, né? Isso mostra um amadurecimento, muitas vezes, na nossa relação. E todos os vereadores como um todo, né? O vereador Brolho, na sua elegância de defender e de sempre humilde de reconhecer quando não está legal. A vereadora Clarice, também pela nossa energia de trabalho, sempre junto no Executivo, aqui. O vereador Sandro, que tem
temos forma muito semelhante de pensar, né, sobre o contexto administrativo que é importante. O vereador Caleb, que vai ficar com a missão aqui de deixar um abraço a todos os destaques cultural, né, dessa lei de nossa autoria, que não poderia estar aqui no dia. O Felipe Maioli, meu amigo, meu colega, né, dividimos o dia a dia das empresas e sabemos o respeito que eu tenho por você, né, o Ártigo, que tive uma grata satisfação de trabalhar junto, né, e conhecer o seu trabalho. O Bela Verde nem se fala, né, que é um amigo de uma vida inteira e que sorrimos e choramos juntos, né, Bela Verde, literalmente, né. Então, a todos vocês, meu agradecimento, meu carinho, e que possam dar guarida para o Paulo, que é uma pessoa que vai contribuir muito aí nas discussões dessa casa. Muito obrigado. Vereador Felipe. Como líder de bancada, então, eu gostaria só de dizer para o Tofanin que a gente se conhecia há muito tempo, mas nunca tínhamos trabalhado junto, e o senhor é uma pessoa admirável pela sua humildade. A gente percebe que o coração é maravilhoso, e eu acho que é dali que a gente consegue, independente de ideias, de opiniões, de siglas partidárias, o senhor faz muito bem para a sociedade. E ainda bem que o senhor falou que nunca mais beberei dessa água, que quem sabe o senhor possa estar ainda ativo nas próximas eleições, que faz muito bem por Farroupilha. Obrigado. Vereador Árcico. É um prazer, Tofanin, ter trabalhado contigo. Eu, pessoalmente, não tive a oportunidade de te conhecer há anos atrás, e assim hoje, como o Maioli falou, a humildade da sua pessoa de nos tratar, eu admirei bastante. E o Tiago William também, eu espero que nessa tua viagem aí você consiga bons frutos, bons negócios, né? E no mesmo tempo vai estar divulgando a nossa Farroupilha, terra minha nascida aqui, dos meus avós, bisavós, né? Então é importante a divulgação, né? E espero que tu faça uma boa viagem. Muito obrigado. Vereador, é um por bancada. Tem espaço depois, o pessoal, e tu podes falar, tá? Muito bem. Encerrado o espaço de liderança. Passamos ao espaço de explicação pessoal. Pelo tempo de até 2 minutos. Agora o senhor pode falar, vereador. Obrigado, doutora presidente. Tiago William, que Deus te abençoe, te ilumine sempre aí, te cuida lá para não te perder, né? A palavra? Então, tu tem lábia boa, acho que tu não te perde. Não, Tofanin, eu já anotei. Um grande colega aí, prazer de trabalhar. E eu pergunto para os colegas vereadores aí, que graças a Deus que tinha só a Damate e YouTube transmitindo aí, que não volte essa cena que aconteceu a recém aí. Primeira coisa, ter respeito à presidente, que ela é uma mulher. Então, nós aqui somos vereadores, somos exemplos. Temos que dar exemplo lá fora, transmitindo pela Câmara. Lá em São Marcos, nós temos um barzinho lá, nem acontece essa cena. Então, respeito em primeiro lugar. Nós temos que dar respeito, e isso que eu aprendi de lá do meu pai lá, e da minha mãe. Então, vamos não deixar subir o sangue na cabeça, diz os antigos aí. Ter respeito um para o outro é a primeira coisa que nós temos que ter nessa vida aí. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado, vereador Maurício. Vereador Roque. Vereador Aldir, parabéns pela tua atuação aqui. Eu me sinto muito bem em poder te dirigir essas palavras, porque me lembro quando lá, deve ter sido 93, 94, nós fundamos a Associação de Moradores do Bairro América. 94. E eu era presidente da União de Bairro, da UAB, tu foste eleito presidente, o primeiro presidente do Bairro América. Lembrar do bairro daquela época, como era o Bairro América e o que é hoje, dá para a gente olhar para trás e dizer que valeu a pena. Então, não desiste. Farroupilha precisa de ti. E certamente precisa de muita gente. Muitas lideranças boas que estão e virão, com certeza. Também mandar um abraço a todas as lideranças rurais do interior, das associações pró-asfalto, que nos assistem pelo canal YouTube da Câmara de Vereadores. Obrigado pelas mensagens aqui recebidas
no aplicativo e dizer que o debate faz parte, o debate sempre faz parte. Isso é normal, obviamente que em alguns momentos acalorados, muitas vezes, de ambos os lados, que tiver de minha parte, fica as minhas desculpas se houve algum exagero, mas creio que foi em nome do bom debate. O debate precisa ser feito e o regimento interno da Câmara precisa ser cumprido. Obviamente que no calor do debate, às vezes os ânimos se acirram um pouco mais. O requerimento que foi votado, ele não obriga o prefeito a fazer, mas é um indicativo, é um sinalizador do apoio da Câmara de Vereadores a essa proposta das comunidades do interior. Eu me elegi com mais de 50% dos votos do interior e eu vou defender os agricultores sempre. A palavra está à disposição. É o vereador Davi antes. Desculpe. Obrigado, senhora presidente. Eu só quero cumprimentar aqui os meus colegas, o Tofanin. É uma honra, Tofanin, trabalhar contigo nesse período, né? Porque já conhecia teu trabalho na época ali na condução da iluminação pública, né? E sempre fui um admirador do teu trabalho. Então, que me deixa muito honrado de ter trabalhado esse período contigo. Te desejo muito sucesso e que a gente possa se encontrar aí muitas vezes para aprender mais e mais. Meu amigo Tiago William, tenho admiração por ele, por sua conduta, sua família e por este sucesso que Deus te deu nesse novo empreendimento, que lá na América possa ser grandiosíssimo também, que Deus te abençoe, tu e a tua casa, e que você possa voltar aí com poderosas notícias, né? E tenho certeza que assim será. Muito obrigado, senhora presidente. Vereador Juliano. Não, o senhor pediu antes a palavra. Eu não tenho o senhor anotado aqui, anotei agora. Não vou entrar em discussão. É o vereador Juliano. Obrigado pelo espaço. Bom, eu quero primeiro... Tofa, valeu pela parceria, a gente segue na PL, segue conversando, né? Sempre bom estar aqui contigo, a gente debater, construir. Tiago, boa viagem, boa sorte. A gente vai prosseando pelo WhatsApp, sempre bom. Representa, busca o que tu quiser, não só para a tua vida particular, mas também que possa agregar e possa trazer para a cidade, que o intercâmbio por si só diz troca de conhecimentos. E vereador Maurício, o país é feito por leis. Se o senhor não sabe, eu vou apresentar. Nós temos uma organização, Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Orgânica. E nós temos o regimento interno que rege e diz as regras da Câmara. Se nós, uma casa de lei, não cumprir a nossa regra, nós temos que ir para casa. Então, está faltando postura, está faltando seguir o regimento. Então, nós temos que fazer valer. Então, se eu me exaltei, eu não tenho problema em dizer, se eu me exaltei com o meu tom, eu peço desculpa. Mas nós temos que fazer valer isso aqui. Boa parte dos debates, boa parte das discussões à toa, elas se dão, porque não se cumpre o regimento. Cumprindo o regimento, não tem por que eu questionar. Então, nós temos que fazer valer. Se o senhor não sabe, então eu sugiro dar uma lida, sugiro dar uma informação. Porque assim não dá. Nós temos que trabalhar com seriedade. Nós 15 que estamos aqui, representamos a população e depois não adianta ali aos quatro ventos dizer que a população não respeita leis, que simplesmente o Brasil é um país da impunidade, que isso, que aquilo, que acolá. Se a Casa Legislativa não cumpre suas leis. Então, tem que rever seu conceito. Respeito é bom, importante, mas ele tem que ser dado para ser recíproco. Certo? Obrigado. Amarante. Tiago William, parabéns pelo teu sucesso. Até eu disse para ti antes, tu é um sucesso, cara. Então, tu aflorou, só trouxe a aflorar esse sucesso em frentes diferentes, né, de segmentos diferentes. Então, parabéns. E que essa viagem seja grandiosa para ti, que te traga muito mais conhecimento e que leve o nosso município para lá e que traga as novidades de lá para cá. Tofanin, meu companheiro velho, nosso presidente do partido, do PDT, eu tenho certeza que tu não vai abandonar a política, vai estar paralelo, vai estar, de repente, até repensar de novo para ser novamente candidato, assim como o Tiago William, tenho certeza que vai contribuir muito, inclusive para a política, se não for direto ou indiretamente.
vereador Tiago. E parabéns, que eu acho que todos nós aqui exercemos o nosso cargo de vereador, de representante da população, ou seja, de 30 dias ou de 2 ou 3 ou 4 anos inteiros. Em relação às discussões que teve agora, eu quero dizer que eu não me exaltei em nenhum momento, eu só queria que votasse e, portanto, não me exaltei. E quero dizer também que, claro, presidente, com todo o respeito que eu tenho à senhora, como disse antes, ontem a gente teve uma discussão muito acalorada ali na sala, porque também, de certa forma, foi aqui marcada uma audiência pública sem comunicar à comissão. Então, estas coisas, doutora, e não adianta a senhora sorrir, porque é fato. Ontem nós tivemos uma discussão intensamente e agora foi, de novo, uma discussão provocada. Por quê? Porque a intenção aqui, muitas vezes, é defender o interesse do Executivo integralmente. Então, acho que assim, nós temos um regimento, nós temos uma casa. Eu levantei daqui, porque eu não tenho todo o conhecimento que o nosso colega aqui, o vereador Juliano, tem, mas eu levantei e fui pedir para o Duílio. Se estava certo o que nós estávamos fazendo, está errado. Então, se está errado, vamos corrigir, vamos acertar, que não vai ter essas discussões. Muito obrigado. O espaço continua. O vereador Tadeu, desculpe. Melhor coisa que tem e que nos faz bem é gratidão. Tofa, se tu um dia uma das minhas filhas olhasse para ti e dissesse o que a Aline Thaís me disse, tu já está no meu coração. Está nas minhas orações, está na minha vida. Porque parte da minha vida depende do que fazem para as minhas filhas. É elas que me dão sentido. Então, sucesso, meu querido, que tu tenha de Deus, do nosso Criador, todas as bênçãos para estar bem. Falar em ti, Tiago, eu quero te dizer que eu invejo algumas coisas. Às vezes, não ter a educação que outros têm. Não ser fino quanto os outros. Mas uma coisa que me alegra, eu jamais vou ter olho gordo sobre o que tu conquistou com a tua perseverança e acreditando em ti. Abrir as Américas, para ti ainda vai ser pouco, se depender da minha torcida. Te assessora do melhor amigo, Deus, porque Ele está no poder. Boa sorte, bons negócios. Marcelo. Senhora presidente, então, Tiago, boa sorte, boa viagem, sucesso, você é merecedor. Exalta nosso nome lá fora e todo o êxito na vossa empresa que vai ter. Você volta na sinaleira do final do ano ainda para finalzinho ficar conosco. Então, sucesso, tenho certeza. Tofanim, eu sempre, quando eu assistia às sessões em outros anos, eu ouvia aqui. Então, sempre muito sensato, coerente e humilde. Então, obrigado pelas palavras, como o Tiago também, agradeço. E tenha certeza, o céu é o limite para ti, agradecemos muito, foi uma honra para mim e você é muito respeitoso sempre. Obrigado e que Deus o proteja. E por fim, esse último fato, a gente sempre, quando acontece algo que não é tão salutar, que aprendemos algo, Tadeu. E o que vimos aqui, em que pese regimento ou não, é a questão do respeito. Então, eu venho de um projeto que trabalho muito, que é em relação ao respeito à mulher, que é o Me Respeita, né, doutora Clarice? Então, independente disso, isso serve para todos, e ânimos eu sei, hoje
foi sempre, e ontem também não foi muito diferente. Mas a gente aprende com isso, mas antes de mais nada, falando então à senhora presidente e colega Juliano, então, na questão do, não só por ser presidente, mas por ser mulher. Então, a gente vai no aprendizado e que bom essa parte sua também, então, no fim, tudo dá certo. Então, endosso as palavras do colega Maurício, nessa parte do zelo, do carinho aos direitos, à proteção e ao respeito à mulher. Muito obrigado. Mais alguém quer fazer uso? Não havendo mais manifestações, encerra-se o espaço para explicação pessoal. Espaço do presidente pelo tempo de 5 minutos. Primeiro, quero lembrar a todos os vereadores da base de governo, do governo municipal, que nós temos uma reunião agora. Será uma reunião rápida, mas nós teremos, embora adiantado da hora. Certo? Bem. Segundo, existem 10 ou 11 vereadores aqui, assim como as pessoas que nos ouvem, que merecem as minhas desculpas. Nada justifica que eu tenha perdido a paciência, para não dizer outra coisa. Nada. Nada. Tá? Então, assim, eu tenho que pedir desculpa a todos vocês, porque nenhum de vocês merecia ter visto ou ouvido o que aconteceu aqui. Além do regimento interno, existe algo chamado de Código de Ética. Então, para quem gosta de esbravejar sobre o regimento interno, é bom que leia o Código de Ética também, por favor. Porque várias ações aqui dentro já poderiam ter me levado, e neste ponto eu vou concordar com o vereador Juliano, realmente as coisas não são conduzidas como devem. Várias coisas aqui dentro já poderiam ter me levado a pedir que o Código de Ética fosse instituído aqui. E eu não o fiz, porque eu acho que as pessoas merecem desculpas e merecem sempre uma nova chance. Mas o Código de Ética daqui para frente também será observado. E vale para todos, inclusive para mim. Nada mais a ser tratado. Lembro que na próxima quinta-feira, às 19 horas, teremos audiência pública ao projeto executivo número 41. Boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.